Graças a Deus, meus irmãos. Nessa noite fiquei responsável por trazer a meditação devocional para que possamos juntos estudar um tema muito importante para todos nós, um tema muito comum e fundamental, sine qua non à vida cristã, que é o andar com Deus. A gente vai ler uma pequena história de um homem que pouco se sabe sobre ele. Pouco a gente tem texto sobre ele na Bíblia, mas o pouco que a gente tem é fundamental, é suficiente e nos ensina muito sobre como andar com Deus. O texto que a gente vai ler é em Gênesis, capítulo 5. Gênesis 5, só um verso, o verso 24. Contando sobre a história de Enoque. O texto fala um pouco mais sobre Enoque, mas o verso 24 ele sintetiza bem tudo que a gente vai ler. Gênesis 5, 24. Diz o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pelo precioso privilégio que é estar diante da tua presença, podendo estar com nossos irmãos juntos, louvando, cantando ao Senhor como o Senhor é merecedor, exaltando o teu santo nome e aprendendo um pouco mais da tua palavra, aprendendo um pouco mais sobre o andar com Deus através da vida do teu servo Enoque que o Senhor já recolheu. Te pedimos, Pai, que nós possamos também, assim como Enoque, andar com o Senhor. Que nosso caminhar com o Senhor glorifique o teu nome, nos traga amadurecimento e esperança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez o argumento mais utilizado pelo homem sem Deus é de que caminhar com o Senhor é muito difícil. Talvez esse seja o argumento mais utilizado para... Uma das desculpas mais utilizadas pelos homens para rejeitar o caminho dos evangélicos, ou o caminho dos crentes, ou o caminho da Escritura, como você preferir. E surgem diversos obstáculos na proposição de seguir ao Senhor. Os homens vão usar tempo, preparo, alguns até apelam para o moralismo, dizendo, não, quando eu me ajeitar, eu sigo esse caminho, eu vou para a igreja, eu busco a Deus. E uma das desculpas mais utilizadas é justamente o é muito difícil. Andar com Deus, de fato, é muito difícil. Exige muita abnegação, exige muita renúncia e exige muito sacrifício próprio. E, por vezes, ao homem comum, ao homem ser Deus, isso soa um tanto quanto severo. Você tem que deixar as práticas que você já pratica, você tem que deixar seus costumes, seus hábitos, tem que mudar de vida. E isso é um tanto quanto pesado. Mas nós temos a plena certeza de que tantos homens antes de nós já andaram por esse caminho. O próprio Senhor Jesus já andou por esse caminho. Os apóstolos, os mártires, os profetas, os simples servos do Senhor andaram por esse caminho, percorreram a caminhada cristã fielmente, chegaram ao final e foram recolhidos pelo Senhor, andaram com Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, sobre andar com Deus. Como pode? Alguns homens andam com Deus, outros homens andam sem Deus. Isso nós vamos discutir hoje, nós vamos aprender mediante a vida de Enoque sobre esse tema. Andar com Deus, antes de mais nada, é um dever, é uma marca de todo crente. Isso tem que ser padrão na mente de todo cristão. Andar com Deus é um dever de todos os crentes. Se você diz que ama ao Senhor, se você diz que é um servo do Senhor, obrigatoriamente você tem que andar com Deus. Na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, a gente tem uma famosa lista, a lista dos heróis da fé, que vai citar diversos homens que andaram com Deus, começando pelo protomarte Abel, chegando em segundo lugar a Enoque, e seguindo por diversos outros homens, e todos eles andaram com Deus. Pouco a gente sabe sobre Enoque, mas a gente vai usar um pouco da sua biografia, um pouco da sua história, que está espalhada em alguns textos da Bíblia, para que a gente possa trabalhar sobre esse tema, andar com Deus. E em 3 momentos muito simples, muito sucintos, a gente vai ver o seguinte. No primeiro momento, a gente vai buscar entender o que significa de fato andar com Deus. Num segundo momento, a gente vai buscar entender como andar com Deus, o que é que eu faço para estar andando com Deus. E no terceiro momento, no encerramento, vamos buscar entender alguns motivos para os que já andam com Deus continuarem se encorajando nesse caminho e para os que não andam com Deus, caso porventura alguém que esteja assistindo não ande ainda com Deus, seja encorajado a iniciar essa caminhada com Deus. E um resumo de tudo que vamos trabalhar aqui é basicamente o seguinte:
Andar com Deus é viver em sua presença, buscando agradar ao Senhor, em gratidão ao precioso tesouro que já recebemos no Evangelho, na certeza de que por toda a eternidade vamos sentir a alegria de pertencer a Jesus Cristo. Repetindo, andar com Deus é viver em sua presença, buscando agradar ao Senhor, em gratidão ao precioso tesouro que já recebemos no Evangelho, na certeza de que por toda a eternidade vamos sentir a alegria de pertencer a Jesus Cristo. Então adentramos, de fato, ao primeiro momento em que vamos buscar entender o significado de andar com Deus. É um texto um tanto quanto oportuno, mediante a data que nós comemoramos hoje, Dia do Amigo, Dia da Amizade, e buscar entender o que é andar com Deus. A Bíblia não deixa muito claro quem era Enoque, de quem ele era filho, do que ele fazia. A gente só entende que o capítulo 5 de Gênesis é a genealogia de Adão. E Judas, o meio-irmão de Jesus lá na frente, vai dizer que ele era o sétimo na linhagem de Adão e que era um profeta muito enfático. No livro de Judas, na carta de Judas, que só tem um capítulo, nos versos 14 e 15, ele vai apresentar um pouco mais de informações sobre a vida de Enoque. Você pode conferir na sua Bíblia, mas em resumo, ele apresenta Enoque como um profeta de Deus, um pregador da palavra da justiça, que pregava o juízo e condenação a todos aqueles que praticavam o mal, praticavam aquilo que desagrada ao Senhor. Então agora você já tem duas informações sobre Enoque. O que Gênesis 5 vai dizer, que basicamente é que Enoque era o pai de Metusalém, viveu por muitos anos e andou com Deus. Essas são as informações que Gênesis nos proporciona. As que Judas proporciona são que Enoque, além de ter vivido muitos anos, ser pai de Metusalém e ter andado com Deus, era também um pregador da palavra da justiça. Ele anunciava a condenação que viria dos céus para toda injustiça. E Hebreus 11 vai reforçar a ideia, né? A lista dos heróis da fé vai reforçar a ideia de que Enoque agradou a Deus. É isso que Hebreus 11, no verso 6, vai falar. Então, de fato, o que seria andar com Deus? Como pode um homem entender o que é andar com Deus? A gente pode dividir somente em duas partes muito abrangentes, o significado do que é andar com Deus. Primeiramente, andar com Deus é entender que não há mais inimizade, pois todos os homens eles nascem em inimizade. Andar com Deus é ter essa inimizade removida pelo Espírito Santo, é entender que o bendito Espírito Santo de Deus nos uniu novamente ao Senhor. Isso se chama reconciliação. Nós temos essa inimizade com Deus naturalmente por conta dos nossos pecados, a barreira da separação, desde Gênesis aconteceu isso. Os nossos primeiros pais caíram em pecado e também toda a humanidade cometeu pecados que desagradam ao Senhor. A própria palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, vai dizer como podem dois andar juntos se não estiverem de comum acordo? Como podem estar dois unidos se não forem de fato unidos? Como pode Deus andar com um pecador? Somente pela reconciliação do Espírito Santo. Então nós podemos olhar para Enoque e entender que o fato dele andar com Deus significa que ele era um homem reconciliado, um homem que tinha uma fé genuína, um homem que era movido pelo Espírito Santo de Deus, um homem que andava segundo a palavra do Senhor. E uma segunda interpretação do que é andar com Deus é entender que nós temos comunhão permanente com o próprio Deus. Isso nos consola no sentido de que nós ainda somos pecadores. E apesar de pecadores regenerados, nós afirmamos que temos o Espírito Santo, que somos parte do corpo de Cristo, nós sentimos às vezes a solidão por causa dos nossos próprios pecados. Aquele momento em que nós pensamos que o próprio Deus nos abandonou, que nós pensamos que a nossa comunhão foi rompida com Deus por conta dos nossos pecados, nesses momentos nós temos que lembrar que andar com Deus é ter uma comunhão e amizade permanente com o nosso Deus. Lembremos disso. O que Enoque nos apresenta já mediante a sua vida é que ele viveu mais de 300 anos em um mundo perverso, em um mundo caído. O mundo já era manchado pelo pecado. Enoque não viveu antes de Gênesis 3. E se ele conseguiu andar com Deus por mais de 300 anos nesse mundo, é um sinal que nós também conseguiremos, por conta da mesma graça de Deus que esteve sobre Enoque. Nós possamos caminhar em direção ao Senhor. A ideia de andar é justamente isso, caminhar, movimento, estar sempre em direção ao Senhor. E esse é o resumo de tudo que vimos até agora. A nossa inimizade, ela é removida, nós somos realmente feitos amigos de Deus pelo Espírito Santo, mediante o lavar do sangue de Jesus Cristo sobre nós. Nós somos aproximados a Deus Pai, e agora nós podemos caminhar, buscar progredir e agradar ao Senhor cada vez mais. Isso
é o que de fato significa andar com Deus. Então nós buscamos entender agora como nós podemos andar com Deus. E talvez essa seja uma pergunta muito feita para os que vivem fora da igreja, para os que não entendem o que nós fazemos aqui. Como nós podemos dizer que somos o povo de Deus? Que audácia é essa de dizer que um povo, um pequeno grupo, uma igreja obedece a Deus, agrada a Deus? Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso pelos próprios preceitos da palavra de Deus. Sim, a lei de Deus é pesada, mas não carregamos a lei sozinhos. Nós somos carregados pela graça do Senhor e por isso nós podemos buscar cumprir os seus mandamentos. Então a gente pode simplificar em 4 pontos o que seria realmente andar com Deus, como nós podemos andar com Deus. A primeira forma de nós andarmos com Deus é pela leitura da sua palavra. O salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E assim nós já podemos entender a importância da palavra de Deus na vida do crente. O que seria do caminhar sem a luz, o que seria caminhar em trevas. Era assim que a gente caminhava antes da iluminação da palavra de Deus. O cristão que não dedica a sua vida à leitura da palavra de Deus certamente ainda caminha em trevas, ainda não entendeu que a palavra de Deus é o alimento e bebida para a nossa alma, é o que nos nutre e nos assegura das promessas de Deus da vida eterna. Se nós lembrarmos o que Paulo vai dizer, ele fala a Timóteo que a palavra é completamente útil, é para exortação, ensino, edificação em toda boa obra a todos os crentes, para que eles sejam aptos a toda boa obra. E nós devemos lembrar disso. A Escritura deve ter um local adequado, de altura, em nosso coração, em nossas prioridades. Nós temos que nos dedicar à leitura da palavra de Deus. Ora, foi assim que Jesus Cristo venceu a Satanás. Ele apresentou a Escritura ao tentador, ao inimigo das nossas almas. Enquanto ele oferecia as suas tentações, as suas propostas, Jesus Cristo respondia: está escrito. Mas como está escrito? E o que seria do crente sem o está escrito? Sem o cumprimento das Escrituras, sem a leitura das Escrituras? Esse é o primeiro modo que nós podemos caminhar com Deus. O segundo é através da oração. George Whitefield ele vai dizer que negligenciar a oração é abrir uma porta imensa para diversas doenças espirituais, para a apatia espiritual. E ele inclusive afirma que essa tem sido a razão porque muitos crentes têm naufragado na fé e têm enfrentado consequências fatais. Nós negligenciamos a oração. Prova disso, a quantidade de membros que nós recebemos nos cultos rotineiros de oração. Nós devemos estimular a oração, devemos alimentar a nossa vida de oração. O apóstolo Paulo, ele fala por diversas vezes sobre oração. Ele diz: permaneçam em toda oração e súplica, orai sem cessar. São diversos os textos que falam sobre oração. O próprio Senhor Jesus falou: orai e vigiai. Ele mesmo nos exorta a viver sempre em oração. Por quê? Para que não entreis em tentação. Há um relato de um crente na Escócia, que nos seus últimos momentos, deitados num leito de um hospital, seus familiares, seus amigos foram visitá-lo. Comovidos com aquela situação, ele abriu um sorriso e disse: meus irmãos, fiquem tranquilos. Se as cortinas e paredes pudessem falar, elas lhe diriam a comunhão que eu tive com Deus aqui nesse quarto, as doces palavras que eu pude dizer ao meu Senhor e ouvir também dele. Assim a oração é para nós. Mesmo na hora do luto, do lamento, da tristeza, a oração nos aproxima do Senhor e por ela nós podemos receber as suas bênçãos espirituais. O mesmo George Whitefield ele vai dizer que a oração é como mandar pequenas cartas para Deus pelas asas da fé, na certeza de que elas sempre voltarão carregadas das mais graciosas bênçãos dos céus. Por isso nós devemos sempre permanecer em oração, porque ela também é um modo de andar com Deus. O terceiro modo de andar com Deus é a meditação. Martinho Lutero ele vai dizer que o pastor, ele se refere aos pastores, é feito de leitura, oração, tentação e meditação. Ele vai dizer que esses são os 4 pilares da vida cristã. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente é tentado na tentação, a gente amadurece e depois a gente medita em tudo que foi vivido, toda a aprovação. Isso ele vai dizer o que forma um ministro. Mas nós também podemos aplicar isso à vida de todos os crentes. O verdadeiro crente, ele é pautado pela leitura da palavra, pela oração, pela tentação e pela meditação. Nós crescemos dessa forma. Meditar não deve ser confundido com as práticas orientais, com as práticas orientais de se esvaziar, até porque nós já somos vazios por natureza. Mas é justamente o contrário, é a gente se preencher com a palavra de Deus. E uma figura que a gente pode ter aqui é como uma digestão. Se
Se você comer a comida e passar direto, você não aproveitou o que tem ali. Você não quebrou as proteínas, as partículas. A gente tem que aproveitar a palavra de Deus dessa forma, meditando, digerindo tudo que o Senhor tem nos ensinado, tudo que é ouvido domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, nas nossas devocionais diárias. Tudo isso deve ser refletir, meditar, pensar na palavra de Deus. Meditar, de fato, é apresentar interior e exteriormente razões de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e por sua benevolência. Por fim, caminhar com Deus, como nós podemos caminhar com Deus, é através da comunhão dos santos. Um crente ele é mais forte quando está perto de outro crente. Hoje é o dia do amigo, o dia da amizade. Nós entendemos que o reino de Deus é um reino de amigos. É um reino em que a comunhão superabunda. É um reino em que você tropeça e o outro irmão está ali para te erguer, para te ajudar, para te exortar antes de você tropeçar. Comunhão com os santos é uma das formas de andar com Deus. O evangelho é assim. O reino de Deus, ele é cheio de uns aos outros. Nós amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, exortamos, animamos. Assim deve ser a nossa fé também. Nós devemos nos fortalecer juntos, nos exortar, para que juntos possamos, na comunhão dos santos, andar com Deus. Então, andar com Deus é viver diante dele, é estar com o Senhor todos os dias, é permanecer nessa caminhada, nos dedicando à leitura, à oração, à meditação e à prática na comunhão dos santos irmãos. Então nós já vimos o que de fato significa andar com Deus, como nós podemos andar com Deus, e por fim nós teremos pelo menos dois estímulos, duas motivações para que nós possamos buscar caminhar com Deus, andar com Deus. Se você já anda com Deus, eu quero te lembrar, primeiramente, que é honroso e também que é agradável andar com Deus. A nossa natureza, ela busca honra de todas as maneiras. Você gostaria claramente de ter um emprego que te bancasse todos os sonhos que você tem. Você gostaria de ter um cargo que as pessoas te vissem e dissessem, aquele ali eu conheço, aquele é um grande homem. Todos nós queremos isso, é natural do homem querer destaque, querer reconhecimento, querer honra. Talvez você gostasse de ser o secretário do governador favorito, do presidente favorito. Mas nós esquecemos que a maior honra nós teremos por ser chamados filhos de Deus, por termos sido aproximados do Senhor pela cruz de Cristo. Nós já temos essa honra, nós já somos feitos filhos de Deus mediante Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós já sentimos tudo isso. Apesar das tentações do mundo nos mostrarem diversas honras aqui na terra, nada disso se compara com a verdadeira honra que nós já podemos experimentar, que é de ser chamado filhos, de ter um Pai eterno, de ser filhos do Deus Pai, aproximados dele por Jesus Cristo, o Filho. É muito honroso caminhar com Deus. É uma honra andar com Deus. Enoque andou com Deus. Não sabemos muitas informações sobre ele, no que ele trabalhava, o que ele fazia, mas ele está registrado na Bíblia, no nosso livro de regra, fé e prática, como um homem que andou com Deus. E nós já temos muito a aprender nesse simples fato. O próprio Davi, no Salmo 84, ele afirma que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, que ele prefere estar à porta da congregação do Senhor do que em 1000 outras tendas. É muito mais honroso estar com o Senhor, estar diante do Senhor, desfrutando desse privilégio de poder se assentar à mesa do Pai. Em segundo lugar, é agradável estar com o Senhor. É agradável andar com Deus. Agradável, entenda como prazeroso mesmo. É algo prazeroso estar com o Senhor. George Whitefield ele vai dizer que um simples momento de comunhão com Deus, isso ele falando após a sua conversão, um simples momento de comunhão com Deus valeu mais do que toda a sua vida pregressa de prazeres. E ele ainda complementa, dizendo que valeria mais do que caminhos do pecado, ainda que durassem milhares de anos. Se você passasse milhares de anos praticando seus pecados favoritos, ainda assim, um momento com o Senhor seria muito melhor do que tudo isso. E a prova disso, a prova prática disso, é que o próprio Jesus Cristo disse que o fardo, o jugo dele seriam suaves e leves. E qual a prova nós temos disso? Os mártires da igreja. Eles clamaram, cantando ao Senhor, mesmo quando estavam amarrados aos postes pegando fogo, mesmo quando estavam perto da decapitação. Homens de Deus amaram o Senhor, mesmo em mortes cruéis. O próprio Paulo e Silas são um exemplo disso. Se você colocar 2 cristãos e 2 ateus numa cela, você verá o mesmo resultado de Paulo e Silas. Diante de uma catástrofe, o homem que ama ao Senhor, que anda com o Senhor,
ele certamente tem mais razões para cantar, ele tem razões para ter alegria perene, uma alegria que dura para sempre. E assim foi com Paulo e Silas, eles estavam naquela prisão e cantaram ao Senhor. Essa é a conclusão óbvia. O homem que anda com Deus, ele encontra mais alegria, ele encontra mais prazer, ele encontra mais honra nessa vida. E assim também devemos buscar ser, devemos andar com Deus como Enoque andou. Enoque, nos seus 300 e poucos anos e mais que viveu, ele percebeu que valia muito mais a pena andar com Deus, mesmo que o caminho parecesse mais difícil, mesmo que a jornada fosse mais longa, que tivesse que abrir mão de diversas outras coisas. Ele percebeu que andar com Deus é a única maneira de receber verdadeira honra e sentir prazer verdadeiro que dura para sempre. Então, se você busca algum sentido, busca prazer, busca alegrias nessa vida, o mundo máximo que vai te dar são gotas perto do rio que é Cristo. A gente só encontra essa alegria, essa satisfação eterna no Senhor. Lembre que a porta pode até ser estreita, mas ela se abre para a vida eterna. A outra porta é muito mais larga, aparentemente é muito mais atraente, mas certamente conduz à condenação. E esse deve ser o nosso lembrete. Então, algumas aplicações muito curtas, muito breves, para que nós possamos entender a importância de andar com Deus. Andar com Deus, primeiramente, é experimentar rotineiramente da sua misericórdia. Nós temos razões incontáveis para que Deus nos fulminasse, para que Deus abrisse mão de nós. Nós blasfemamos contra o Senhor, pecamos, mas todos os dias em que caminhamos com Ele, podemos agradecer porque as suas misericórdias têm sido renovadas. Nós experimentamos o cuidado do Senhor. Ele nos lavou da nossa podridão, do nosso pecado. Pelo sangue de Cristo fomos feitos amigos e agora podemos, de fato, andar com Deus, provando rotineiramente da sua graça, misericórdia e cuidados. Segundo, andar com Deus é estar perto. Você não pode simplesmente dizer, eu já conheço a Deus, eu já li a Bíblia, eu já entendi de fato o que são essas verdades que vocês creem, mas eu prefiro estar do lado de fora, porque eu sou muito diferente, eu não me encaixo. Andar com Deus não é a distância. Andar com Deus requer proximidade. Nós devemos andar com Deus sem apelar para moralismo, formalismo, nem tampouco para as tolices que o mundo tenta nos dizer de que já fui salvo, então agora eu posso viver a vida do modo que eu bem quiser. Nada disso é de fato andar com Deus. Andar com Deus é estar próximo do Senhor, é estar próximo dos irmãos. Lembre do que o próprio Jesus Cristo falou à igreja de Laodiceia. Eles não eram quentes nem frios, mas mornos, e assim o Senhor estava a ponto de atirá-los para fora, de vomitá-los. Não devemos ser assim. Andar com Deus requer proximidade. Por fim, andar com Deus é imitar a Jesus Cristo. Enoque imitou a Jesus Cristo. Ele abriu mão desse mundo, dos prazeres que esse mundo tinha a oferecer. Hebreus 11 vai dizer que ele agradou a Deus. E o único modo de agradar a Deus é viver pela fé na sua santa palavra. Andar de acordo com os preceitos do Senhor. Isso foi o que Enoque fez. Ele já imitava a Cristo, talvez não conhecendo Jesus Cristo, mas já imitava a Jesus Cristo. E assim nós podemos imitar Enoque, imitar a Jesus Cristo, imitar os servos do Senhor que trilharam esses mesmos caminhos, que viveram nessa terra, que passaram por tudo que a gente passa, talvez muito pior, e ainda assim permaneceram fiéis ao Senhor, experimentando do seu doce cuidado, experimentando do acalento que vem do andar com Deus. Concluo dizendo que ande com Deus, viva em sua presença, busque agradar ao Senhor, seja grato pelo precioso tesouro que você já tem no Evangelho, esteja certo da alegria eterna em Jesus Cristo. Mas se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não experimentou essa alegria que vem do tesouro do Evangelho, a porta ainda está aberta. A porta é estreita, mas está aberta, e ela conduz à vida eterna. Corra o quanto antes para Jesus Cristo. Abandone o quanto antes suas velhas práticas. Reconheça que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, suficiente para todos os homens que nele creem. Amém.